Olá, meus queridos e queridas. Hoje é dia 28 de novembro de 2023, terça-feira, última aula de manifestação cultural esportiva, esportes coletivos. Era para ser a prova regimental, mas por conta da greve, do trânsito provocado pela greve, a universidade achou por bem jogar para a próxima semana. Ainda bem que foi no momento que dava para fazer isso, porque se a gente tivesse já no fim do período da regimental, não ia dar. Ainda bem que deu para fazer isso. É isso aí. Vamos lá, Ricardo. Então, deixa eu... Muito bueno. Eu vou cortar também, já que vocês não abrem a janela, eu também não vou abrir. Pronto, você fica mais fácil que não aparece nada, não atrapalha. Muito bem. Hoje nós vamos ver aquele texto, os comos e quandos no ensino dos jogos desportivos coletivos, texto do Amândio Graça. Quem prestar atenção nessa aula hoje, a chance é de gabaritar na prova terça que vem. Vamos lá. É só uma revisão, porque tudo isso aqui a gente já viu bastante todo dia, né? Então vamos lá, os comos e quandos no ensino dos jogos. Então quem quiser fazer pergunta, quiser falar alguma coisa, é só entrar aí, tá? Eu vi que o chat aparece para mim aqui, mas ele aparece e apaga rápido. Então, de repente, eu consigo ver alguma coisa e tal. Mas seria legal quem quiser falar, falar, tá bom? Então, vamos lá. A natureza, primeiro ponto, a natureza aberta das habilidades do jogo. Cara, já falamos tanto disso que eu acho que todo mundo já sabe disso, né? Acho que não tem quem não saiba. Será? Será que o Eduardo sabe? Hum... Será que eu peguei na veia? Eduardo, vocês fizeram um bom trabalho ali na prática, hein? Você lembra o que é essa natureza aberta das habilidades do jogo? Não. Caramba, hein? Então presta atenção agora. Então vamos lá. Natureza aberta das habilidades do jogo. Então vamos fazer lá a diferenciação. Na habilidade fechada, não tem nada que me atrapalhe. Não tem nada que contextualize a execução de um certo movimento. Na habilidade aberta, ao contrário disso. Então, a minha habilidade... Então, por exemplo, eu estou jogando vôlei. O adversário vai sacar. Eu não sei a força que vem essa bola. Eu não sei o efeito que vem essa bola. Então, o movimento da manchete que eu vou fazer é sempre um movimento adaptado. Sempre, sempre. Adaptado ao quê? Adaptado a isso. Adaptado à força, ao efeito, à posição que eu estou no jogo. Então, se a bola veio à minha esquerda, se a bola veio à minha direita, se a bola veio um pouco mais para frente, se veio mais para trás. Então, é isso que torna uma habilidade no esporte coletivo aberta. A imprevisibilidade. Ela acontece de muitos modos. Então, dei o exemplo aqui da manchete. Mas vamos pensar o levantador. Cara, o levantador ele vai ter que pegar essa bola que vem da defesa e vem de tudo que é jeito. Então, depende do saque do adversário. Se o saque do adversário for um saque difícil, essa bola virá para o levantador toda torta, fora de posição. Então, o levantador vai ter que correr, vai ter que mergulhar e vai ter que executar um determinado movimento sob essas condições. Então, isso é que é uma natureza aberta, uma habilidade de natureza aberta. Uma habilidade aberta significa que
eu estou sujeito a todas as formas de pressão sobre a minha habilidade. Eu não executo essa habilidade, eu estou lá brincando, eu sozinho, dando toque na parede. Estou dando toque na parede. Tá, a parede, ela, se não tiver nenhum desnível na parede, a volta vai ser sempre muito previsível, o que não acontece no jogo. Então, por isso que o ensino dos jogos tem se caracterizado pelo ensino de técnicas privilegiadas. Então, vê, aqui ele começa fazendo uma crítica, hein? Então, ele está dizendo, ó, que a natureza aberta, ele está falando sobre a natureza aberta das habilidades do jogo. Mas aí ele diz que o ensino dos jogos tem se caracterizado pelo ensino de técnicas. Aquilo que que eu tenho falado o semestre inteiro sobre isso. Privilegiando os aspectos motores, mas sempre de forma descontextualizada. Então, vê, a perspectiva que a gente estudou, ela não nega os aspectos motores e nem a habilidade. Muito pelo contrário. Esses elementos são os elementos que fazem, que são os comos. Como que eu vou fazer? Eu estou aqui, estou de levantador, o cara saca, a minha defesa ali manda uma bola para mim meio ruim, que eu tenho que me deslocar muito. Além de eu ter que me deslocar, eu tenho que decidir para quem que eu vou fazer esse levantamento e como eu vou fazer esse levantamento. E eu tenho que ser capaz. Então, o ser capaz é o desenvolvimento dessa habilidade. Só que, quando eu faço essa habilidade apenas como se ela fosse fechada, então eu isolo aquela prática, ele fica só dando toque, 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 ele não desenvolve essa habilidade em situação de jogo. Ele desenvolve essa habilidade numa situação isolada. Então, há uma perda do desenvolvimento dessa motricidade. Dá para entender isso? Quanto mais, lembra, acho que eu cheguei a falar isso com vocês, não sei se foi na turma de vocês ou da manhã, do antigo jogador de futebol brasileiro, que era que jogava bola nos campinhos, na rua, tirando, arrancando o tampão do dedo, enfim, no campinho cheio de buraco, cheio de toceira. E isso fazia com que ele desenvolvesse uma motricidade capaz de superar todas essas dificuldades. Coisa que os jovens, as crianças de hoje, estão aprendendo a jogar bola em tapete, que é o campo de society, ou a quadra de futsal. Percebem que a adaptação da motricidade desses caras é muito diferente. Um desenvolveu a sua motricidade para todo o terreno. Antigamente tinha a moto TT, que era a moto todo terreno, que era uma moto da Yamaha. Todo terreno, o que que é? Uma moto cross. É uma moto para buraco, terra. Esse cara aí, os antigos que jogavam bola no campinho, na rua, esse cara desenvolveu a habilidade TT todo terreno. Enquanto que os meninos de hoje não. Eles não precisam disso, porque o espaço da prática hoje do jogo se dá num terreno perfeitinho. Então, por isso, Eduardo. Não, foi. Oi? Quem falou aí? Oi? Opa! É o pessoal Oi? chegando. É o pessoal chegando para jantar? Vamos lá. Entendeu, Edu? Então, olha só. Uma habilidade fechada é aquela que eu repito sempre, que eu executo sem interferência de ninguém. Por exemplo, quando eu corro, quando eu estou correndo, aquela habilidade, ela não é afetada por nada. Quando eu nado, também não. Pessoal, tem um microfone aberto aí, por favor. Só que tem. O quê? É alguém tomando bronca ainda por cima. É o Arthur. Arthur, fecha aí, menino. Feche.
Então, na habilidade aberta, ela é tudo isso. Então, uma manchete, um levantamento, um corte, um ataque, né? Ou um chute a gol, ou um arremesso à cesta, ou um passe picado no basquete, por exemplo, ele sempre acontece em situação. Então, não existe o modelo de passe picado, aquele passe que eu faço quicando a bola para chegar na mão do meu companheiro. Isso é no jogo. E no jogo eu vou fazer isso meio que entre as pernas dos adversários e com os adversários se movimentando. Por isso que a habilidade ela é diferente. Porque eu tenho que considerar um grande número de fatores envolvidos naquilo. Então, uma coisa é o chute a gol, uma coisa é o chute a gol com o cara me acossando, o cara chegando nas minhas costas, o cara dando um carrinho na minha frente. Eu desenvolvo de forma diferente essas habilidades. Porque quando a natureza da habilidade é fechada, eu treino a repetição dela e quanto mais eu repito, mais eu vou aperfeiçoando. No nosso caso do esporte coletivo, também, quanto mais eu repito, mais eu aperfeiçoo. Mas se eu ficar apenas repetindo como se ela fosse fechada, sem nunca fazer o treinamento com ela em condição contextualizada, eu tenho um crescimento menor. Eu posso ainda virar um bom jogador? Pode ainda virar. Só que você vai perder tempo. Você podia ter ganho, você podia ter sido um jogador melhor antes do que você foi. Muito bem. Assim são expostas sem a razão de sua existência, que é o uso deliberado e oportuno da resolução de um problema imprevisível no jogo. Então, vê, quando eu estou falando aqui em habilidade aberta, portanto, contextualizada, eu estou sempre olhando para a resolução de problema. Toda habilidade é resolução de problema. Então, eu estou jogando vôlei, eu sou levantador, a bola veio na outra ponta. Eu tenho um problema. Eu tenho que chegar naquela bola, eu tenho que fazer uma rotação de corpo, talvez um mergulho, flexionando o corpo para baixo, para conseguir pegar essa bola e colocá-la num certo lugar. Então, a habilidade é isso. É sempre a resolução de um problema. E esse problema é sempre imprevisível. Sempre. O autor, o Amândio Graça, ainda chama a atenção que o aluno nunca vem em branco. Ele já possui um repertório de habilidades. Esse repertório pode ser um baixo repertório, um alto repertório. Nós tivemos oportunidade de observar, ao longo desse semestre, a grande variação entre vocês no que diz respeito às habilidades nas diferentes modalidades. Vocês viram lá que tem gente que joga muito bem uma modalidade, mas que a outra ele não tem habilidade nenhuma para aquele outro jogo. Então, o aluno, ele sempre tem um histórico. Por isso que eu falo para vocês de quanto mais vocês derem uma bola para a criança, melhor. Porque ela, desde criança, ela vai brincar com uma bola. Lembra que eu falei para vocês de uma bola de espuma? Olha aqui, essa bola é uma bola pênalti. Ó, eu vou bater no chão. Fez algum barulho? Não. Espuma. Bola pênalti. E é uma bola durinha. Não é uma bola muito... Não é mole, não. Ela é durinha. Ela é bacana. Eu já tenho ela há um bom tempo. Brinco aqui em casa com um basquetezinho aqui. Barulho zero. Então, ó, eu tô aqui em casa, não, eu moro aqui no sobrado, eu tô batendo aqui, ó. Certamente não tem ninguém lá embaixo escutando esse barulho aqui, ó. Não tem nada. Ó, vou bater na mesa. O barulho fez da mesa porque a mesa ela é, né, soltinho. Então, essa é uma bola muito bacana para quem quer dar presente para criança, para quem tem criança em casa. Só que tem uma outra bola que eu também tenho que é mais leve do que essa.
Só que essa outra se desgastou. Eu usei bastante também ela. Durante a pandemia, eu jogava muito aqui. Mas ela foi se desfazendo. Essa aqui não. Essa aqui eu paguei um pouquinho mais cara. Ela é pênalti, chama Super Soft. Não sei se dá para vocês verem aqui. Super Soft. Então, é uma bola muito bacana. Essa aqui, se for para jogar futebol na sala, por exemplo, não dá, porque ela é meio pesadinha. Para jogar um basquete, ela é ótima. Para jogar um vôlei, eu acho que ela é meio pesadinha também. A outra que eu tenho é mais leve. Aí, para jogar futebol e vôlei, ela é ótima. Também dá para jogar legal. Muito bem. Então, esse aluno, ele não vem em branco. Ele traz alguma coisa. Vocês viram que, quando a gente foi para a prática, vocês viram como foi bom, como a divisão entre aqueles que tinham um desempenho melhor e os que tinham um desempenho menos melhor, como foi útil para o pedagógico, quando a gente conseguiu produzir jogos em que os alunos se envolveram mais facilmente. Quando você tem alguém que joga muito melhor do que os outros, ele é interessante que ocorra algumas vezes, mas muitas vezes ele impede o outro de desenvolver a sua habilidade. Então a gente precisa sempre saber isso, que todo mundo tem um certo repertório de habilidades. E cabe a nós, como professores, ou na escola, ou no clube, desenvolver as diferentes técnicas com esses caras. Principalmente aquilo que o texto lá fala do eu bola. Vocês viram ao longo desse semestre que tem pessoas com muita dificuldade no eu bola, né? Então, todos têm alguma coisa. Não tem aluno em branco, mesmo que de forma rudimentar. E é na experiência, é na criação de um jogo adaptado, criado ao nível dessa condição, desse repertório motor, que eu vou conseguir fazer com que esse cara se desenvolva. Então, nós, professores de educação física, temos a tradição na escola de colocar para fora os alunos que têm um repertório motor pequeno. Essa é a história da educação física escolar. E nós vimos ao longo desse semestre na faculdade, com alunos que falavam assim, esse esporte eu sou tão ruim, eu não vou não. Então, vê, não consegue perceber e ainda não entendeu o que é ser professor de educação física. Porque eu não posso aprender. Então, se eu não posso aprender, por que eu quero ser professor? Se não adianta ensinar. Se a pessoa nasce sabendo, quem nasceu sabendo? Ninguém nasceu sabendo. São as oportunidades. Claro que aprender na infância te ajuda, porque você tem uma carga muito maior de treino, você tem um repertório de habilidade muito maior. Mas é possível aprender como adulto? Claro que é. É possível aprender como adulto, é possível aprender como idoso. Cara, o que tem de jogo de voleibol de terceira idade por aí é muita coisa. E gente que não sabe jogar que vai lá. Agora, claro que a resposta motora de uma pessoa de 60 anos que nunca praticou esporte e que quer começar a praticar esporte, claro que ela vai ter uma dificuldade gigantesca. Talvez ela nem consiga participar de um jogo de voleibol. Talvez, mas talvez sim, né? Então, o desenvolvimento sempre é possível. Enquanto habilidades abertas, elas são reguladas pelos constrangimentos dos fatores exteriores. Esse conceito aqui de constrangimento, porque o que é um constrangimento? Quando você se sente constrangida, significa que você se sentiu limitada em alguma coisa, né? Alguém que te constrange te faz mal, né? Você fica ali meio deslocado, você fica... E é exatamente isso que ocorre com as habilidades abertas. Então, o que constrange as habilidades abertas? A posição e os movimentos dos colegas e adversários.
Então, eu estou lá, no basquete, estou driblando. De repente, vem um adversário em cima de mim. Ele está produzindo um constrangimento, certo? É um fator externo que está me constrangendo, porque eu não estou conseguindo. Eu queria ficar quicando a bola, né? No basquete, driblar é bater bola. Então, quando eu estou driblando no basquete, eu queria que ninguém me importunasse. Eu queria pegar minha bola e ir até a outra cesta, chegar lá, fazer uma bandeja e fazer a cesta. Só que isso não acontece porque tem um adversário. Esse adversário, então, vai me constranger. Eu vou ter que desenvolver, eu vou ter que tomar decisões, eu vou ter que usar minha habilidade para poder encontrar um colega para fazer o passe. Mas se esse colega me ajuda, se ele cria uma linha de passe, o que é criar uma linha de passe? É ele se desmarcar e se apresentar num espaço vazio em que eu possa fazer esse passe de forma segura para ele. Se alguém me passa a bola e ninguém se desmarca, eu não tenho para quem passar. Então é mais um constrangimento. Que decisão eu tenho que tomar? Eu vou continuar clicando a bola aqui, eu vou continuar driblando, ou vou tentar fazer um arremesso marcado pelo meu adversário. Então já não vai ser um arremesso tão simples. O arremesso vai depender da minha colocação no terreno de jogo. Então, se eu estou mais perto ou mais longe da cesta, ou do gol, ou da rede no voleibol. Então, a posição minha no terreno também condiciona a minha habilidade, a execução da habilidade, ou seja, o como. É isso que o Armando Graça chama de como, os comos. Como que eu vou resolver esse problema? Eu vou fazer a bola cair em mim, eu sou levantador, a segunda bola cai em mim, mas eu tenho que correr lá no fundo da quadra. Então, eu tenho que correr até lá e fazer um movimento corporal e de habilidade do toque ou da manchete para conseguir tentar colocar a bola onde eu quero. Portanto, a colocação no terreno de jogo ela é fundamental na execução da habilidade. Se eu estou no voleibol e eu estou ali na posição, sou levantador, e eu estou na posição 2,5, aquela que fica entre a 2 e a 3, então, se eu estou ali, o adversário saca, a bola cai na minha defesa e a minha defesa manda essa bola na minha mão, certinho, fizeram uma manchete perfeita e essa manchete perfeita mandou a bola na minha mão. O meu levantamento, puxa, eu tenho todas as condições de fazer um bom levantamento. Por isso que o saque é importante no jogo de vôlei. Porque eu dificulto, qual é o papel do saque? Dificultar a recepção para que essa bola não chegue redonda na posição do levantador e na mão do levantador. Porque se ela chegar ali, esse cara vai fazer a habilidade como se ela fosse fechada, sem nenhum constrangimento, porque o cara sacou e a minha defesa conseguiu fazer uma manchete e me mandar a bola numa altura maravilhosa para eu fazer o levantamento que eu quiser. Então, por isso que a habilidade ela é constrangida pela posição e movimento dos meus parceiros e dos meus adversários. Também pela minha colocação no terreno do jogo. E a distância do alvo a atacar ou defender, entre outras coisas. Então, na distância do alvo, ainda no exemplo de levantador, eu tive que buscar essa bola lá fora da quadra, lá no fundo. Vê, qual é o meu alvo? O meu alvo é o atacante do meu time. Não é a cesta nem o gol. É eu levantar essa bola, porque se eu passar essa bola de graça para o adversário, eu estou facilitando a vida do adversário. Toda bola no voleibol que vai de graça, ele cria a chance de diminuir o constrangimento e, portanto, facilitar o movimento do defensor que vai jogar a bola na mão do levantador adversário. E, portanto, terá um ataque muito mais eficiente, porque eles conseguiram
superar os constrangimentos. Ao passo que uma má recepção vai fazer com que esse levantador se desloque pela quadra para ir buscar uma determinada bola e ele vai ter que executar uma habilidade para mandar essa bola lá num certo lugar para esse cara fazer o ataque. Porque quanto mais dificuldade a gente criar no voleibol para o adversário, mais facilidade a gente vai ter para recuperar essa bola, caso a gente não faça o ponto. Então, eu tenho como constrangimento da habilidade aberta a posição e os movimentos dos colegas e do adversário, a colocação no terreno e a distância do alvo. Então, o meu alvo não é necessariamente a meta, mas também são os parceiros. Também é onde eu estou e o que eu quero fazer com essa jogada. Então, e por tudo isso, a capacidade perceptiva e a tomada de decisão desempenham um papel crucial na aprendizagem dessas habilidades. Então, vê, capacidade perceptiva é essa leitura do jogo. Eu tenho que ler o jogo. Então, o jogo vai se desenvolvendo, por isso que aquilo que eu falei na aula passada, que o Rafa falou para alguém lá naquela final do futebol, do futsal. Porra, levanta a cabeça. Meu, não adianta, não é isso. Se ele levantar a cabeça, ele não vai acertar a bola. Se a pessoa que ele falou para levantar a cabeça, que eu não lembro quem era, se ela levantasse a cabeça, ela ia perder a bola, porque ela não ia ver a bola. Que é o ótimo exemplo lá também da Babi, né? Quando ela chegou em casa contente. Papai, fiz um gol no festival. Nossa, filha, que bacana, que legal. E quem deu o passe para você? Não sei, eu estava olhando a bola. Né? Vê, essa capacidade perceptiva... Opa! Eita! Ih, não estou conseguindo voltar? Espera aí. Ei, Cacilda. Aqui nós já passamos. Aqui. Então, essa capacidade perceptiva, ela não é simples de se desenvolver. Então, a Babi falou aquilo, mas não era só a Babi. Quase metade da sala estava olhando para a bola, né? Aquele jogo embolado de futsal lá, era quase todo mundo. Tanto é que teve umas trombadas lá, e essa trombada era de... Porque é mais fácil tomar trombada quando eu estou olhando a bola só. Porque eu estou olhando a bola, eu estou correndo ali meio loucamente, né? Então, essa capacidade perceptiva é que vai me fazer tomar a decisão. Então, a qualidade da decisão que eu tomo num jogo tem a ver com a minha capacidade perceptiva. Então, se eu estou jogando no futsal, por exemplo, e eu estou percebendo a movimentação do adversário, eu estou percebendo a marcação, e eu faço um movimento para me safar da marcação, eu crio uma zona, uma linha de passe, e eu crio condições de avançar, que o meu time avance. Mas para isso eu preciso desenvolver essa capacidade perceptiva. Lembra que eu falei lá que naquela coisa da informação e da contra-informação, que a primeira forma que a pessoa sente de participação é ela gritando, pedindo bola para ela. E ela nunca nem percebe que ela está marcada. Às vezes ela está entre duas pessoas lá e gritando, brigando com o time, que o time não passa para ela. Mas tem duas pessoas do lado dela, pronto para pegar a bola se a bola vier para ela. Então, essa capacidade perceptiva, ela não se desenvolve na hora. Então, a habilidade, o desenvolvimento da habilidade, para que eu consiga não olhar para a bola e olhar para o jogo, aí vai uma distância, né? Treinamento. Mas eu preciso criar condições para isso. E isso que é importante. São dois tipos de problemas implicados na aprendizagem. O problema da seleção da resposta adequada à situação, o que, o quando e por quê, e o problema da realização da resposta motora, o como. Então, o que eu quero fazer, quando e por quê.
Então, se eu estou no basquete, a bola vem para mim, eu vou ter que decidir o que eu vou fazer, quando, ou seja, se é agora ou já, e por que eu vou fazer isso. E aí eu tenho que realizar essa resposta motora, que é o como. Como eu vou fazer isso? Vê que muitas vezes vocês devem ter vivido, né, ao longo desse semestre, situações assim, de você fazer uma escolha, você sinaliza para você mesmo o que você quer fazer, mas quando você vai fazer, você não consegue. Certamente isso aconteceu com todos vocês, praticamente. Porque você pensa uma coisa, mas o seu corpo não consegue fazer aquela coisa de forma adequada. Não consegue fazer com aquele nível de técnica que consegue colocar a bola num certo lugar, numa determinada posição, na mão de alguém. Então, como é que eu faço isso aqui para desenvolver? Então, é colocar os alunos diante de situações que solicitem esses dois tipos de problema. Vê, mais uma vez, ó, o que esses caras estão fazendo aqui? Eles estão dizendo que, para o ensino do esporte coletivo, não dá para eu ficar apenas na repetição da habilidade. A habilidade está aqui. Só que essa resposta motora, como nós vimos nos slides anteriores, ela não se dá de maneira fechada, repetitiva. Ela se dá em situação. Portanto, o que eu quero fazer, quando eu quero fazer e por que eu quero fazer. Então, eu quero fazer um passe picado. Quando eu quero fazer? Depois que eu ultrapassar essa atleta que está me perseguindo aqui, que está me marcando. E por quê? Porque se eu conseguir fazer esse passe, o meu parceiro vai entrar sozinho para fazer a cesta. Vê que isso tudo que é colocado aqui, na verdade, não tem essa relação que eu estou dizendo aqui, né? A gente não para pensar sobre isso aqui. Você, quando está no jogo, recebe a bola, o que eu faço? Vê, a gente até faz isso, mas quando o nosso nível de resposta motora é baixo. Então, vocês se lembram de situações, vocês devem ter reparado, aconteceu nos jogos, com você, de a bola vir parar na sua mão, todo mundo gritando, passa para mim, passa para mim, e você sem saber o que fazer. Por que sem saber o que fazer? Porque você não consegue responder essas questões aqui. Porque para eu conseguir responder essas questões eita, puta. Porque para eu conseguir responder essas questões aqui, elas são imediatas. A resposta é imediata. Então, quanto mais eu treino diante dessas situações, mais eu desenvolvo a minha capacidade de responder a isso aqui. Por isso que eu preciso de muitos treinos com jogos condicionados, que não é o jogo em si e nem é o treino da habilidade. O treino da habilidade ele é importante, mas ele tem uma parte importante só. Ele não pode ser a totalidade dos treinos, das aulas. A eficácia é um componente importante justamente para se colocar ênfase no rendimento resultante da execução da habilidade. Então, você está treinando um determinado esporte. Por que a tua eficácia ela é importante? Você tem que ser capaz de olhar para aquele jogo e falar assim, puxa, eu acho que eu posso jogar melhor que isso. Eu vi muita gente comentando que jogou melhor do que imaginava. Eu vi muita gente que não jogava há muito tempo e que ficou muito empolgada, por exemplo, de jogar basquete, de jogar vôlei, e falou assim, puta, até que é legal isso aqui. Porque começou a perceber que ela tinha um histórico que lhe permitia jogar um pouco mais. E se ela treinasse um pouco mais, ela ia jogar bem melhor aquilo lá. Então, a eficácia é quando a gente percebe, é quando eu consigo avaliar o meu desempenho, quando eu estou conseguindo ter um desempenho interessante.
E a dimensão de adaptação tem a ver com o ajustamento das soluções e respostas aos contextos variáveis das situações de jogo. Aquilo que eu já disse antes aqui. Todo gesto é adaptativo. Todo. Tudo que eu faço é adaptativo àquela situação. Se eu sou goleiro de futsal, eu estou vendo meu time se movimentando, eu vou jogar essa bola de acordo com a movimentação, de acordo com o ponto futuro, onde eu acho que tal jogador estará daqui meio segundo. E quando a bola vier de novo na minha mão, a situação será outra. Então, ela é sempre variável e sempre adaptada. Então, é importante, para isso, praticar as habilidades em contextos variáveis, solicitando formas de execução também variáveis. Então, a gente tem que estimular. E como é que a gente estimula? Criando contextos variáveis. Então, eu preciso criar jogos... Eu preciso criar jogos diferentes, que variem a ação, para que eu possa me adaptar cada vez mais, até chegar a um ponto que eu me adapto em qualquer situação. Não ficar muito tempo a praticá-las como habilidades fechadas. Então, veja só, esta metodologia, ela não diz que não se deve fazer o treino de habilidades como fechadas. Ela diz que não se deve ficar muito tempo a praticá-las como habilidade fechada. Lembra que eu dei o exemplo para vocês do Oscar Monsanta, que acabava o treino, ele fazia lá 1000 arremessos. O que ele está fazendo? Treinando essa habilidade como se fosse fechada. Mas, antes disso, ele treinou algumas horas ela como uma habilidade aberta. Então, quando eu treino uma determinada habilidade, então, mesmo que ela seja aberta e eu a treine como fechada, eu estou só aprimorando aquilo. Eu consigo aprimorar a minha gestualidade. Exercitar a resposta e o uso da resposta. Então, o como que eu vou responder a um problema e o que eu vou fazer e quando eu vou fazer. Então, eu preciso criar treinos, criar jogos que exija isso do aluno. Além do como, então não é meramente ele fazer um passe assim ou assado, mas por quê? Em que momento ele deve fazer isso? Como deve ser esse passe? Privilegiar as situações como uma configuração de problemas semelhantes aos que ocorrem no jogo, destacando os aspectos de adaptação da resposta aos contextos específicos. Então, eu vou criar, privilegiando situações com problemas semelhantes ao que ocorre no jogo. Então, eu estou lá, meus alunos estão jogando. Eu estou olhando o jogo e estou olhando para os problemas, para as dificuldades que esses caras têm. E a partir das dificuldades que eu detecto, e para isso é importante que eu use de anotações, que eu tenha um caderno, porque isso não pode ficar só na memória, porque a memória apaga. Então, que eu use um caderno de campo para fazer essas anotações e que, a partir do próximo encontro, do próximo treinamento, eu me utilize desse expediente, ou seja, eu tenho um levantamento das maiores dificuldades que o meu grupo apontou. E aí eu vou criar um jogo, eu vou criar jogos, vou criar exercícios que atendam a essa dificuldade, que os ajudem a superar essas dificuldades que foram apresentadas nos jogos. 2. Tratamento didático do conteúdo de ensino dos jogos esportivos. Isso é muito importante. E é aqui que eu digo que fazer licenciatura, para quem vai fazer as duas, eu digo que fazer licenciatura primeiro é melhor, porque você vai aprender uma coisa que não tem no bacharelado. Requer-se do professor o conhecimento e a capacidade de tratar sua matéria de ensino de modo a torná-la apresentável e suscetível de proporcionar experiências de aprendizagem seguras, válidas e significativas. Exige-se um entrelaçamento
dos conhecimentos, dos conteúdos dos jogos com os conhecimentos gerais da pedagogia, dos processos de ensino e aprendizagem, dos alunos e dos contextos educativos. Vê, o fato de alguém ser ótimo jogador de voleibol, ótimo jogador de basquete, de futsal, de handebol, não o torna automaticamente um bom professor desses esportes. Porque para eu ser bom professor, eu tenho que ter conhecimento, além dos conteúdos dos jogos, que esse cara que é bom tem. Mas eu também preciso de conhecimentos gerais da pedagogia, dos processos de ensino e aprendizagem, dos alunos. Então, como se dá esse processo de aprendizagem? Como que esses alunos aprendem? Então, vê que não adianta eu apenas ser um conhecedor do esporte. Então, o professor terá de tomar decisões sobre a profundidade, a extensão, a sequência e o ênfase com que irá abordar os diversos conteúdos. Vê, gente, isso aqui é papel de professor. Professor não é simplesmente saber, eu sei disso aí, eu entendo de natação, eu vou dar aula de natação, então. Não, eu preciso entender primeiro disso aqui e entender disso aqui. Se eu não entender dessas duas coisas aqui, não adianta eu ser um bom nadador. Eu consigo ensinar alguém? Consegue, porque uma pessoa sem experiência nenhuma de professor, mas se ela sabe nadar, ela consegue dar dicas para uma pessoa que não sabe e ela acaba ensinando essa pessoa a nadar. Assim como é possível ensinar alguém a jogar futebol, ensinar a jogar basquete. Mas aí é aquele ensinar que o cara vai aprender do jeitão dele. Aqui não. Se a gente está falando de professor atuando, seja na escola, seja numa escola de esportes, seja num clube, se é um professor, esse cara aqui, ele é um cara que vai elaborar um planejamento, ele vai reconhecer a heterogeneidade, porque ele sabe que ele conhece os processos de aprendizagem, ele conhece diversas estratégias de ensino. Então, a chance desse cara ser um bom professor é muito maior do que um cara que não estudou nada disso. E aqui entra, né? Aqui entra aquela discussão do cara que foi atleta e vira técnico. Ele foi um bom atleta, prestava atenção no técnico, ele aprendeu com o técnico. Mas ele é um cara que tem uma formação limitada. Ele precisa ir além disso, além do que os técnicos dele, do que ele aprendeu com os técnicos. Porque os jovens de hoje não são mais os jovens como ele era. Os jovens são diferentes, né? Deve-se considerar as expectativas dos alunos, o conhecimento de suas dificuldades e possibilidades e o papel que lhe cabe como professor. Então, continuando aqui falando como professor, eu tenho que considerar as expectativas dos alunos, mas eu preciso ter o conhecimento também de suas dificuldades e de suas possibilidades, para eu saber o que cabe a mim como professor. Os conceitos de progressão, refinamento e aplicação são fulcrais no processo de estruturação e condução do ensino. Então, eu tenho que fazer com que os meus alunos progridam. Essa progressão nunca é homogênea, ela é sempre heterogênea. Eu tenho que cuidar do refinamento desse sujeito do ponto de vista técnico, tático. Por progressão, entende-se as decisões pedagógicas que envolvem a manipulação do grau de complexidade das tarefas, contemplando aí o encadeamento estrutural e sequencial das tarefas. Então, esse conceito de progressão, refinamento e aplicação é isso aqui. São as decisões pedagógicas que eu tomo, manipulando, ou seja, ampliando o grau de complexidade das tarefas ou diminuindo, dependendo da resposta. Porque eu posso ir para o primeiro dia de aula, por exemplo, eu ainda não conheço os alunos e eu vou lá com uma proposta e, de repente, eu vejo que a proposta que eu elaborei ela está muito acima das capacidades dos alunos. Então, eu preciso abaixar essa minha expectativa para ir na expectativa dos alunos. O refinamento tem a ver com a definição dos elementos de qualidade da resposta dos alunos, quer sob o ponto de vista da execução motora ou do seu uso estratégico. Então, o refinar, aquilo que o Oscar fazia lá de
arremessar 1000 vezes, faz parte do refinamento. Então, que é, além do gesto, o uso. O uso em situação. Porque eu ser um bom arremessador não me torna um bom jogador de basquete. Agora, se eu sou um bom arremessador e um bom jogador de basquete, aí eu tenho chance de ser um bom jogador, um grande jogador. A aplicação diz respeito à colocação de situações de competição, onde o foco predominante da atividade está centrado no objetivo externo, no rendimento da atividade. Quem ganha? Quanto é que eu consigo fazer? Então, eu estou trabalhando com o sujeito lá. A gente está desenvolvendo lá as habilidades, a leitura de jogo, o posicionamento. Agora, eu quero ver isso aplicado. Mas onde que eu vou ver isso aplicado? No jogo. Que foi o que nós fizemos. Nós fizemos um festival para ver a aplicação, para ver o quanto os alunos desenvolveram. Embora nós tenhamos tido um espaço de treino muito pequeno, evidentemente. Mas, certamente, vários alunos me relataram que perceberam uma evolução com o pouco tempo que tivemos para cada modalidade. Isso que é interessante. E a gente viu onde isso? Na aplicação. A gente viu o resultado disso no jogo. E aí, no jogo, eu consigo ver o quanto ele avançou, o quanto ele não avançou. E aí eu tenho que, a partir disso, então, a partir do processo de aplicação, é quando eu estou fazendo a avaliação. E aí eu estou olhando para o jogo e fazendo as minhas anotações que servirão para os próximos treinos, que é eu identificar as dificuldades dos alunos, dos meus jogadores, e propor um outro treinamento seguido no sentido de superar aqueles problemas apresentados. 3, um modelo para o ensino do jogo. Esses dois caras aqui desenvolveram um modelo onde a exercitação técnica aparece, está errado aqui, na dependência dos problemas do jogo. Então, vê, o que esses caras trazem, essa é a diferenciação importante para a gente entender a questão da técnica. A técnica é usada sempre para a resolução de problemas. Então, aquilo que eu já falei, estou jogando voleibol, sou levantador. O sacador do outro time mandou uma cacetada. Alá, Cauã. Cauã mandou aquela puta cacetada lá no fundão. Aí a pessoa que estava lá no fundão, se tivesse a Lívia lá no fundo, ia ser beleza, porque a Lívia só ia para estender o braço aqui, pimba, ia mandar na mão do levantador. Mas e se tivesse o Popó? Puta merda, se tivesse o Popó, ele ia tentar dar uma cabeçada na bola. Essa bola ia subir, sabe-se lá para onde. E o levantador tem que correr atrás dessa bola. Este é o problema do jogo. O problema do jogo é o que eu tenho que fazer nessa situação. Então, por isso que a técnica gestual, corporal, ela é para resolver problema do jogo. Ela não é a essência do jogo. Por isso que aqui não se fala em fundamentos do jogo, porque a habilidade não é o fundamento do jogo nesta compreensão de jogo. A habilidade é a maneira pela qual eu resolvo o problema do jogo, os problemas que aparecem. Os comos e quandos no ensino do jogo, tal. 1. A simplificação do jogo formal em formas modificadas de jogo. Então, nós vimos lá, por exemplo, no voleibol, o grupo que apresentou o voleibol, que fez lá, botou aquela rede atravessada e fez lá 3 quadras de mini vôlei. Cara, sensacional, 3 contra 3. Todo mundo jogava o tempo inteiro. Cada vez que a bola saía, os 3 tocavam na bola, né? Então, você tem uma repetição de habilidades do gesto, e essa repetição se dá de forma contextualizada num jogo. E aí eu consigo ir sacando o jogo. Eu consigo perceber que se eu jogar essa bola mais para o fundo ali, o cara não consegue pegar. Isso é leitura de jogo.
Leitura de jogo é quando eu estou olhando o posicionamento do meu time, eu estou corrigindo o meu time, eu estou me corrigindo. Porque, vê, se eu não consigo me enxergar no jogo, eu estou num nível bem primário, digamos assim, de desenvolvimento de entendimento do jogo. Se eu não consigo saber nem onde eu tenho que ficar. Aí, agora eu tenho que ficar, agora eu sei onde eu tenho que ficar. Tá, é aqui. Mas a bola caiu 1 metro do meu pé ali. Puxa vida, ali 1 metro eu não posso pegar ali, porque eu estou aqui nessa posição. Então, este é um entendimento que ele vai se desmanchando na medida em que essa pessoa vai aprendendo a jogar, né? Vai desenvolver. Então, o jogo, se eu vou, a pessoa vai jogar o voleibol e vai aprender jogando voleibol, é muito difícil ela aprender. Porque as bolas que vão para ela são bolas difíceis e ela não consegue. Se ela já tem dificuldade de fazer aquela habilidade, mesmo como se ela fosse fechada, imagina num contexto aberto. Imagina a pessoa que não sabe recebendo um saque do Cauã. Como é que essa pessoa não vai? Essa pessoa ela vai desistir de jogar voleibol por causa do Cauã. Por isso que é importante não deixar o Cauã jogar. Isso aí tem que estar escrito lá. Então, a relação entre formas de exercitação e formas de jogo. Então, eu preciso. A exercitação é eu fazer o movimento, é eu desenvolver a habilidade, a gestualidade de uma técnica, mas de acordo com uma certa lógica. Eu tenho que fazer aqui uma lógica. Eu tenho que saber onde eu vou sacar, com quem que eu vou jogar. E modo de integrar formas de exercitação e formas de jogo no decurso da instrução. Então, sempre caminhando para o ensino da técnica, mas na resolução de problemas. Está ficando claro isso para vocês? Eu estou falando aqui, não tem nenhuma manifestação de vocês. Aí, ó, Popó aí. É isso aí, Popó. Aí quebra, né? Pô. E eu fiquei aqui pensando, Popó, quem que eu podia dar de exemplo? O Ricardo fala aqui dessa situação do Eubola. Ah, Popó, eu vou levar. Eu vou levar. Vocês têm que me lembrar. Me lembra na terça que vem de eu levar essa bola para vocês verem como é que é. Beleza. Mas, Popó, fica tranquilo, você é novo ainda, tá? Você vai ainda aprender, conseguir defender o saque do Cauã. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão ouvindo o barulho da chuva aqui em casa? É, tá ruidoso, né? Nossa, tá uma chuvarada aqui. É, espera um pouquinho. Deixa eu ver se... Bom, pode ser a internet também aqui. Se bem que eu estou com um carro. Mas está um barulho aqui. O meu telhado aqui é de metal. Está chovendo forte. Continua ruim? É, e o pior é que não tem o que fazer aqui. O áudio está falhando ainda. Ó, agora a chuva deu uma maneirada. Mas mas não estava dando para me acompanhar? Estava dando para acompanhar? Ô, professor, até então estava dando para acompanhar de boa, sim. Só o áudio que falhou um pouco, mas está dando para acompanhar, sim. Ah, tá. Antes da chuva, tá. Sim. Tá, beleza.
Agora já está dando uma maneirada aqui. Beleza. Então vamos lá, vamos voltar lá. Então, aqui já falamos. Então, o ponto de partida assenta na formulação de uma forma modificada de jogo, necessariamente mais simples, adequada aos níveis de interpretação dos alunos e facilitadora da aquisição dos conceitos e competências associados à operacionalização da ideia de bom jogo para esse nível. Então, veja, Professor, começou a cortar de novo. é a chuva. Deixa eu baixar um pouquinho. Diminuiu, vamos lá. Então, o ponto de partida... Está dando para me ouvir? Tá. Tá sim, professor, mas voltou a falhar um pouquinho. Tá. Agora, se a chuva aumenta aqui, fica difícil. O ponto de partida assenta na formulação de uma forma modificada de jogo, necessariamente mais simples, adequada aos níveis de interpretação dos alunos e facilitadora da aquisição dos conceitos e competências associados à operacionalização da ideia de bom jogo para esse nível. Vamos pegar aqui de novo o exemplo do voleibol que vocês fizeram lá, do mini voleibol. Então, ali no mini voleibol, foi uma atividade adequada aos níveis de interpretação dos alunos, porque não era um esporte com não era um jogo com muita complexidade, eles tinham que tentar fazer os 3 toques, nem sempre dava, né? Porque para dar certo, eu também preciso ter habilidade suficiente para numa situação contextualizada, porque nem sempre a recepção vem na mão. Então, mesmo aquele mini-jogo, ainda assim, ele apresentava um certo grau de dificuldade. Então, teve jogos ali, porque como a turma foi dividida entre os que sabiam mais e os que sabiam menos, isso também fez com que a gente visse jogos melhor desenvolvidos, atingindo melhores objetivos, e outros com mais dificuldade, mas com outros objetivos. E os objetivos já não eram os mesmos. Aqueles grupos que jogavam melhores, eles mesmos, entre eles, já determinam um outro objetivo. Enquanto que o grupo que joga menos, ele vai construindo outros objetivos, né? A ideia do jogo se modifica de acordo com a capacidade dos jogadores. Então, o jogo deverá preservar a autenticidade do jogo, respeitando integralmente um conceito idêntico ao do jogo formal. Então, vê, essa autenticidade do jogo, eu estou fazendo um treino de vôlei, ou de futebol, mas nós vamos fazer um exercício agora com as mãos. Cara, esse exercício com as mãos, ele não tem autenticidade, ele não tem nada a ver com um jogo de futebol. Então, esse jogo, ele deverá contemplar os elementos estruturais essenciais. Finalização, contrariar a finalização. Criação de oportunidades de finalização e construção do ataque, dificultar a construção do ataque. Ter sempre presente as relações de cooperação e oposição. Então, eu sempre tenho 2 grupos. Então, por isso que quando eu organizo um determinado jogo, eu tenho que levar esses elementos em consideração. Porque se eu tiro esses elementos do jogo, eu tô fraturando esse jogo. Eu estou ou criando uma coisa que não tem nada a ver com o jogo,
ou estou deixando de lado alguma coisa que tem a ver com o jogo. Então, eu preciso sempre garantir. Por isso que aqueles exercícios de estafeta, o que é o exercício de estafeta? Aquele que você cria lá 3 colunas, dá uma bola para cada coluna e a coluna que conseguir fazer cesta mais rápido, todo mundo ganha o jogo. Esse é um jogo que não tem nada a ver com essa pedagogia, porque ela não tem nada a ver com os elementos estruturais. Ela não tem oposição e eu não estou preocupado com a execução. Eu só estou preocupado em terminar o mais rápido possível. Portanto, nem para habilidade aquele exercício está valendo. Ele não serve para isso. E olha que esse exercício que eu estou falando de estafeta é aqueles que vocês gostam de fazer. É aqueles que vocês adoravam quando o professor dava na escola e que vocês adoram fazer na faculdade. Se deixar vocês organizarem uma aula, vocês vão dar uma aula só de estafeta. Estabelecer uma dinâmica em que o fluxo entre as fases do ataque e defesa sejam naturais, possam converter uma na outra sem solução de continuidade de atividade. Não condicionar a execução dos alunos à situação de respostas fechadas. Então, vê, aqui o autor está falando sobre as transições. Transição defensiva, transição ofensiva. Então, eu estou atacando, perco a posse de bola, há uma transição defensiva. Se eu estou defendendo, recupero a posse de bola, uma transição ofensiva. Então, ele está dizendo da importância deste elemento também na prática do treinamento. E não condicionar a execução dos alunos à situação de respostas fechadas, porque isso nós já falamos bastante. Da observação e avaliação dos comportamentos e decisões dos alunos, em que se retira o quadro de problemas a trabalhar em contextos parcelares, criando situações de exercitação que acentuem uma estrutura, uma das estruturas parcelares do jogo. Aqui, já falei sobre isso aqui. É quando você põe o seu aluno no jogo formal, você observa, avalia, e dali você retira as dificuldades, os problemas que os alunos ou parte dos alunos tiveram, e vou criar contextos parcelares. O que é contextos parcelares? Os jogos condicionados. Eu vou criar um jogo para tentar ampliar o desenvolvimento daqueles alunos que estão com dificuldade em certos contextos. E eu vou criar um jogo para isso. Eu crio esse jogo, eles treinam esse jogo, e depois eu vejo ele no jogo de novo. Eu vejo como é que ele conseguiu se safar, que saídas ele conseguiu encontrar, ou se ainda não conseguiu encontrar saídas, se eu preciso continuar com esse treinamento. Essas situações reduzidas, então, menor tamanho do campo, menor número de jogadores, procuram preservar os ingredientes específicos do jogo, aquele que a gente viu no slide anterior. Ou o eu bola colega alvo, eu bola colega alvo adversário, tá? Pela redução do número de jogadores envolvidos, pela restrição nas zonas de ação, inclusive pela delimitação do quadro de possibilidades, nós podemos estabelecer um contexto que simplifique a leitura das situações, sem que, no entanto, se prescreva completamente o que os alunos terão de fazer. Olha aqui. Redução do número de jogadores, vocês já sabem o que significa. Restrição das zonas de ação é aquilo que vocês fizeram, por exemplo, nos treinos de basquete. Lembra que teve alguns exercícios que a marcação tinha que fazer só sombra, ou ela só podia ir até o final do garrafão. Aquilo eu estou restringindo, eu estou criando uma restrição na zona de ação para privilegiar o grupo que ataca. Então, por exemplo, se fosse no futsal, eu posso criar um exercício em que
o time que está sem a bola não pode tomar a bola, roubar a bola que está de posse de um jogador da outra equipe. Ele só pode interceptar passe. Com isso, por exemplo, eu consigo fazer com que as pessoas que têm dificuldade em controlar a bola desenvolvam essa capacidade. Porque uma pessoa que não sabe, que não consegue dominar a bola com os pés, se ela for jogar futebol, e o adversário puder roubar a bola dela, ele vai roubar sempre. E, portanto, essa é uma pessoa que nunca vai viver a experiência de jogar futebol. Então, eu preciso criar situações em que eu restringo a ação, certas ações do jogo, para que o jogo dê certo. Identificam-se as necessidades de nível técnico dos alunos para responder de forma mais segura aos problemas do jogo. Mais uma vez. Então, a seleção é ditada pelo critério de relevância face aos objetivos de natureza tática, o que é necessário fazer no jogo e não o inverso. Então, os treinamentos vêm em função daquilo que é necessário no jogo para a equipe. Então, a equipe está jogando, eu estou avaliando essa equipe. Eu estou avaliando cada um dos jogadores dessa equipe. E eu vou criar situações em treinamento para atacar aqueles problemas que apareceram. Tudo bem até aí, gente? Está dando para me ouvir agora ou não? Professor, Oi, você vai postar essa aula no Black? vou. Ah, tá, beleza. É que tá muito boa aí. Deixa eu ver. Eu vou colocar no YouTube e vou mandar um link para vocês. Beleza. Tá? Quem que perguntou? Jefferson Rocha. Ô, grande Rocha. Vamos perder amanhã, hein, Rocha? É, Mais uma derrotinha, hein? E hoje tem Tem que ser. Coringão, hein? hoje é Se o- Vasco, né? Se o Vascão ganhar o jogo, Hoje sei tem não, hein? Vasco. Sei não, hein? Vamos ver o que vai dar. Vamos ver se o Pix chega na hora lá. Vamos lá. Eu tentei aqui, a hora que apertou a chuva, eu tentei cobrir aqui o microfone com a minha mão para ver se a minha voz ficava melhor. Será que deu certo? Ó, a Lívia chegou agora. Boa noite, Lívia. Já falamos mal de você aqui, hein, Lívia? Você perdeu. Acho que foi por isso que você entrou, né? Te mandaram um zap. Ih, o professor falou de você. 4. As características das estratégias para o ensino dos jogos. Então, a criação de um envolvimento social na aula, onde os alunos verifiquem que os seus processos de leitura do jogo são importantes, que aprendam a observar e a cooperar com os companheiros, que se instale uma cultura orientada para o bom jogo. Olha aqui, eu vou dar um exemplo aqui de voleibol. Vocês são uma equipe que treina, ó, vocês chegam mais cedo e vão treinar voleibol. Normalmente, por exemplo, quando o Cauã descobre um cara novo ali, que ele olha para o cara e fala assim, isso aí não joga nada. O que o Cauã faz? Ele vai para o saque, ele só acerta aquele cara. Então, o time dele, se ele for o primeiro a sacar, se ele não errar nenhum saque, o time vai ganhar de 25-0. Porque ele vai sacar as 25 vezes em cima daquele camarada ali. Acaba o jogo e ninguém jogou. Só o cara que sacou jogou. O time ganhou, vai comemorar. Ganhamos de 15-0, mas não jogaram. Não teve jogo. Então, vê, o que é legal no voleibol? Porra, legal no voleibol é o rally. O rally é que faz o voleibol ficar lindo, né? Então, quando vocês estão jogando lá entre vocês, toda vez que vocês miram uma pessoa com dificuldade, cara, vocês estão expulsando essa pessoa do jogo. Vocês estão expulsando ela do jogo
Porque ela vai se. Não é nem que o pessoal do time vai querer tirá-la. O pessoal do time também vai querer tirá-la, claro. Mas ela, antes de tudo, já quer sair. Porque ela está numa situação ali vexatória. Ela está com vergonha de não acertar uma bola. Então, isso tem a ver também com essa cultura orientada para um bom jogo. A gente entender que uma pessoa que tem um desnível técnico, ela não está no mesmo nível daqueles que estão jogando, ela não pode ser receptora. Ela tem que ser uma pessoa que vai atacar. Porque ela não vai conseguir fazer levantamento, porque ela não tem técnica suficiente, não tem mobilidade suficiente, não tem a inteligência do jogo. Então, ela também não vai conseguir fazer. Mas ela é uma que vai atacar e que pode, eventualmente, fazer uma defesa, mas não uma defesa de saque do Cauã, mas uma defesa mais tranquila, de uma bola que veio de graça. E, na medida que ela vai se desenvolvendo, participando desse jogo assim, de forma mais simplificada, ela vai desenvolvendo o gosto pela prática, porque ela começa a ser uma prática exitosa, e a gente não gosta de fazer uma coisa que a gente não se dá bem. Tudo que a gente faz está errado. Não vou mais. Então, é muito legal quando a gente cria uma cultura para o bom jogo. Aquilo que eu falo para vocês, joguem voleibol com as regras do voleibol, aprendam a jogar voleibol. O pessoal da noite estava querendo fazer um amistoso com a turma da manhã. Eu pensei assim, eu vou levar árbitro da federação. Puta, não vai ter jogo, porque os caras não sabem fazer rodízio, os caras não sabem fazer infiltração. Eles não treinam isso. Como é que vai ser? Então, a cultura do bom jogo, mesmo que eu tenho um certo status quando eu jogo a várzea do vôlei, aquela que o levantador fica plantado na rede, que qualquer um pode atacar. Nisso aí eu sou bom. Mas isso aí não é nada. Isso aí é um bate-bola, é um vôlei de chácara. Você quer aprender a jogar vôlei? Aprenda. Vai entender como é que se dá as posições, como é que dão as rotações, como é que faz a troca de posição, como é que faz a infiltração. Então, é criar uma cultura orientada para um bom jogo. Se eu estou criando uma cultura não orientada para um bom jogo, eu vou atacar aquele que não sabe jogar. Agora, se eu quero uma cultura do bom jogo, eu não vou atacar aquele cara que não sabe jogar para espantá-lo do jogo só para eu ganhar o jogo. Confrontar os alunos com os problemas do jogo, o que passa por colocá-los perante situações que sejam simultaneamente significativas para eles e apropriadas para o desenvolvimento do conhecimento do jogo. A partir daí, o professor poderá identificar as noções de jogo e que os alunos possuem, desafiar as noções dos alunos para criar um conflito conceitual, insatisfação e procura de outras situações, contrastar as respostas pobres dos alunos com conceitos e regras de ação adequadas à situação em causa. Vê, isso que eu acabei de falar agora, de troca de posição, de infiltração e de rotação, tem a ver com isso aqui, ó. Eu estou contrastando respostas pobres de vocês que jogam aquele vôlei lá. Vocês jogam bem. O grupo está se desenvolvendo do ponto de vista da técnica, da visão de jogo. Agora, falta acertar o que falta, que é pouca coisa. Então, é simplesmente uma preguiça. É por uma preguiça que não se faz. Claro que ali não tem técnico, né? Se tivesse um técnico, isso já tinha sido superado. Então, confrontar os alunos com os problemas é parar um determinado jogo, fazer com que os alunos reflitam sobre aquela situação. Então, é você criar... Quando eu dava aula na escola, eu usava um apito diferente, e era um apito congelante. Então, quando eu dava um apito com aquele outro sinal, todo mundo tinha que ficar parado. E aí a gente tinha que olhar aquela situação. Então, eu ficava fazendo isso várias vezes ao longo do treino, para que cada um enxergasse o jogo, de onde ele estava naquele momento, e o que ele podia fazer naquele momento. Então, essa foi uma estratégia que eu usei muito na escola, usei como treinador também de futsal, enfim, de voleibol, usando um apito congelante. Todo mundo tinha que virar estátua, e aí a gente olhava
a situação. E, às vezes, eu modificava a posição, pegava um aluno, vinha para ele olhar a posição do outro, de onde ele estava, para ele enxergar a posição dele, para ele ver como a posição dele estava ruim em relação à pessoa que estava com a bola, para ele começar a perceber as alternativas, para ele encontrar respostas, né? Para ele enxergar melhor essa situação. Promover a compreensão e a aplicação dos conceitos de jogo, para o que é necessário envolver os alunos em diversas situações de jogo e formas jogadas que requeiram dos alunos interpretação das situações e aplicação das noções que possuem. Os erros cometidos pelos alunos oferecem matéria para a intervenção do professor, como já falamos, certo? Então, eu vou identificando o que esses alunos estão fazendo para que eu possa, a partir daí, reorganizar o processo de treinamento. Neste campo, o professor poderá modelar as soluções para os problemas, demonstrando tanto a aplicação correta das noções de jogo, como as virtualidades e limitações de suas respostas. Então, olha que legal. Você poder pensar em soluções para os problemas, demonstrando a aplicação correta das noções de jogo. Mas isso conjuntamente com o aluno. Treinar os alunos, ajudando-os na elaboração das respostas, sugerindo a atenção, corrigindo, comentando as ações do jogo. Então, ajudando na elaboração das respostas, é um pouco isso que eu falei agora há pouco. Congela, ó, o que a gente pode fazer? Olha essa situação, o que nós podemos fazer daqui? E você fomentar o olhar do aluno, o aluno se posicionar e diminuir gradualmente a quantidade de diretivas. Então, aquilo que eu fico falando, que eu fico dizendo que deve ser feito, ou apoiando, ou orientando, eu preciso ir diminuindo para ir alargando, pouco a pouco, a autonomia dos alunos. Então, em começo de processo inicial de treinamento, você fala muito, você orienta muito, na medida que eles vão se desenvolvendo, você vai mais problematizando, fazendo com que ele encontre respostas. E, claro, você auxiliando quando necessário, evidentemente, né? Porque você, professor, tem mais experiência, tem um olhar mais amplo do que o do aluno, né? 7 estratégias simples a que o professor pode recorrer. Representação gráfica da colocação ou movimentação dos jogadores e da bola. A maioria dos grupos de vocês, nas apresentações, fizeram isso aqui, certo? E é claro que isso aqui é muito importante. Realização em movimento lento ou passo a passo do desenvolvimento de uma movimentação atacante ou defensiva. Boa parte dos grupos que fizeram a questão pedagógica também fizeram isso aqui. Equacionar com os alunos as possibilidades de resolver uma dada situação. Avaliar as melhores possibilidades. Isso aconteceu com alguns grupos. Se eu não me engano, no futsal aconteceu um pouco isso aqui, e eu acho que talvez no basquete também tenha acontecido isso, no grupo. De o grupo que estava dando aula, dialogando com quem estava fazendo. E quem estava fazendo, dando sugestões de como resolver aqueles problemas. Então, olha, essas 3 coisas aqui, apareceu no trabalho de vocês. Parar o jogo, retomar uma situação, confrontar a resposta dos alunos com a resposta mais adequada para essa situação. Isso aqui já aconteceu pouco, porque parar o jogo e retomar uma situação pode ter acontecido, mas essa segunda parte de confrontar a resposta dos alunos com a resposta mais adequada, isso não aconteceu. Porque isso aqui também já requer um pouco mais de experiência e um pouco mais de tempo, porque, na verdade, cada grupo deu uma aula aberta, né? Então, não era um processo contínuo, embora fosse um processo, porque quem deu a segunda aula foi depois da primeira, e assim foi indo, mas, mesmo assim, não é a mesma coisa, né? Participar no jogo para regular a movimentação e facilitar a interpretação das situações de jogo por parte dos alunos. Isso também não aconteceu com vocês, que é o professor poder participar do jogo. Talvez em alguma situação pode ser que tenha acontecido
mas eu não estou lembrado se isso aconteceu. Sexto, analisar e resumir a forma. Vê, e esse aqui, o professor participar do jogo para regular a movimentação é muito importante, viu? Porque muitas vezes eles estão com dificuldade de entender uma ação ofensiva, uma ação defensiva. E a demonstração do professor isso pode ajudar. Analisar e resumir a forma como os alunos estão jogando, evidenciar as falhas e os avanços mais importantes e as causas do sucesso e insucesso. Vê, isso aqui é o que mais falta para os professores de educação física. Isso aqui é fundamental. Ele tem que dizer para o aluno, então, o que está ruim, o que ele avançou, e por que ele avançou nisso, por que ele está com dificuldade disso ainda. Então, esse é um elemento importante. Esse aqui também não aconteceu, até porque era uma aula só, né? Enfim, isso aqui não teve como acontecer. Interpelar um aluno acerca do motivo de uma interrupção do jogo. Que regra foi essa? Que erro foi cometido? Então, você parar um jogo num determinado momento para ver se os alunos estão entendendo. Isso também não aconteceu com vocês. Mas vocês conseguiram aqui, pelo menos até a quarta questão aqui, aconteceu nas práticas que fizemos. Então, foi interessante. E, finalmente, a natureza aberta das habilidades do jogo reclama a atribuição de uma maior importância ao seu uso em contextos semelhantes ao do jogo. O ensino do jogo não deverá ter a perspectiva de aquisição de um somatório de habilidades isoladas, porque alguém que faz um ótimo toque, tem um ótimo saque, faz uma ótima manchete, esse cara não é bom jogador necessariamente. Ele pode ser um ótimo jogador, mas não é necessariamente. Porque o jogo não é isso. Porque o jogo tem espaço, o jogo tem movimento, o jogo tem posicionamento. O jogo tem agilidade. Às vezes eu tenho que fazer uma manchete fazendo um peixinho. Às vezes eu tenho que fazer um levantamento de toque quase que me jogando no chão. Então, por isso que a somatória de habilidades isoladas não forma um jogador. O que vai formar o jogador, é formas jogadas. É ele desenvolver as habilidades necessárias num processo de jogo, onde está presente a instabilidade. Ou seja, tudo aquilo que interfere na minha habilidade. Então, a posição dos meus companheiros, a posição dos adversários, a posição em que eu me encontro no jogo. Então, tudo isso é importante para a teoria dos jogos desportivo coletivo. Deverá ser capaz de tratar didaticamente a matéria de ensino dos jogos, estruturar e sequenciar os conteúdos, de modo a que os alunos se confrontem com tarefas ajustadas às suas possibilidades atuais. Vê, isso não é fácil, porque o grupo é heterogêneo. Então, uma tarefa ajustada às suas possibilidades atuais nem sempre não é que isso vai acontecer na perfeição, mas você tem que encontrar tarefas que estimulem e talvez funções diferentes dentro da tarefa, em que dentro daquela tarefa você vai criar possibilidades para um cara que é muito bom e para um cara que tem bastante dificuldade, que está começando o seu desenvolvimento. E com apoio ensino-ativo do professor. Então, aquilo da escola, do professor que não está nem aí, que só dá uma bola, aquilo não é aula. Aquilo não é aula, certo? Então, o pessoal que vem para a licenciatura ano que vem já sabe, hein? Aquilo não é aula. Então, possa aceder. Então, com o apoio do professor, o ensino ativo, ele pode aceder a níveis superiores de compreensão, interpretação e participação no jogo. Então, eu preciso ser capaz, eu preciso entender quem é o aluno, eu preciso entender como se dá a aprendizagem, eu preciso entender, organizar, estruturar e sequenciar o conteúdo. Vê que ser professor não é fácil não, viu, gente? Parece que é ir lá, eu sei ensinar, eu vou lá. Todo mundo é capaz de ensinar. Tudo aquilo que você sabe fazer, você consegue ensinar alguém.
A diferença é que quando você se forma professor, você tem uma formação específica para isso aqui, para entender de processos didáticos, para entender de formas pela qual as crianças aprendem, as pessoas aprendem, como se dá o desenvolvimento da aprendizagem, da inteligência. Então, são muitos os saberes que estão envolvidos na produção do ensino, da aprendizagem. E, por isso, estudar, a gente tem que conhecer a matéria que eu vou dar. Então, eu vou ensinar taco, eu tenho que conhecer o taco. Eu tenho que saber como é que o taco funciona. Eu não preciso ser um expert de taco, eu não preciso ser capaz de dar uma tacada que atravessa o muro da escola, mas eu preciso identificar esse jogo, eu preciso saber como é que é esse jogo. E eu preciso entender de gente, e eu preciso entender de educação. Então, o que esses caras estão defendendo é isso aqui. Eu preciso de um professor para tratar disso aqui. Então, essa ideia, eu já defendi isso. Quando eu trabalhei no Banespa, no clube do Banespa, a gente contratava professores para a escola de esporte, a gente contratava licenciado, a gente não contratava bacharel. Porque eu quero um cara que entenda do processo de aprendizagem. Então, o que esses caras estão dizendo, por isso que quando o cara é técnico, o cara acaba, e ele foi um ótimo jogador e tal, nem sempre ele vai ser um bom técnico. Porque ser um bom técnico é um conjunto de coisas. Mas é ser bom professor. Bom técnico tem que ser bom professor. Muito bem. Aguentaram firme. O Lucas aqui fala, eu tentei retomar isso na cobrança de lateral no festival. Legal, Lucas. Isso aí. Bacana. Legal, gente. Vocês ficaram aí firme, hein? Tem perguntas aí? O que vocês querem? Legal, viu, Camila? Gostei de ver. Deixa eu ver quem entrou depois aqui. Tá o Ricardo, a Simone, o Jefferson, o Arthur. O Arthur, que estava transmitindo ao vivo para gente o jantar lá na casa dele. A Verônica, o Jefferson Barbosa, Lucas Camargo, Yasmin, Júlia. Oi, Júlia. Júlia, craque de fute, hein? Jonas Popó, nosso zagueiro capitão, que levanta troféu toda semana agora. Eu não sei se ele levanta troféu toda semana ou ele reposta aquela foto toda semana. Não sei ainda, hein? Sábado tem mais uma final. No sábado já tem mais um post lá com um troféu. A Ingrid, nossa. Ingrid, tudo certo para a prova quarta-feira? O Gabriel, Maurício, Felipe. Tá legal, Ingrid. O povo vai meter o Miguel, acho que não vai falar nada, né, Gabriel? Felipe, o Henrique. Henrique, rapaz, o que esse Henrique é falso, hein, gente? Fala aí. Meu, o cara postou, depois daquela participação dele lá no dodgeball, ele teve a cara de pau de ir para um acampamento com a família, lá um passeio com a esposa, com os filhos e tal, botar uma foto lá de família. Falei, rapaz, esse cara é um sanguinário, bicho, fica botando essa foto. Pois é, Camila, o cara arrebentou lá. A Camila, o JP, grande JP, Ana Carolina, a Ariane, olha a Ariane aí. Hoje ela não está perto da porta. O Oscar. Sim, jogou em todos os times, meu. Puta cara fominha. Esse Henrique aí, meu. E só para fazer maldade. Ele não saía da quadra. Ele nem saía, ele só tirava a camisa, dava para os caras que estavam saindo e ficava lá para pegar outra camisa.
Quem está aqui na outra linha? Está aqui o Gabriel Eduardo, Rodrigo, o Jonathan Neves, que foi personagem central naquele fute, hein? Rapaz, o cara foi um Josué, rapaz, um mineiro, rapaz. O cara arrebentou, meu, só naquela marcação firme lá, rapaz. Que é aquilo lá, meu? Deixou os caras órfãos, rapaz. Gabriel, Eduardo, esses caras aí, tava tudo achando que já era campeão. Rapaz, os caras tudo achando que era campeão e tiveram que aguentar os caras ali, bicho, jogando firme. Ah, o Henrique, jogador caro, né? Caro nada, rapaz. Barato, o cara ficava lá. Tchum. Tava valendo? É mesmo, os caras apostaram. Ah, tá. Pensei que os caras tinham apostado lá. É, assim. Os caras não dão moleza, não. Sim, não, ficou muito bacana. Puta, ficou muito legal. Ficou muito bacana. Pô, a pena que a gente não vai conseguir. A gente tinha combinado com o Rodrigo da Lanchonete, a gente tinha pensado de fazer um campeonato interno, mas não vai dar, pai. Ficou tudo corrido, a gente não conseguiu, não tem jeito. Vamos ver se no semestre que vem a gente consegue fazer uns campeonatos internos lá, para todo mundo poder brincar. Ah, Jonathan Neves, é mesmo? Se não fosse o joelho? É, mas vocês meteram um esquemão lá, rapaz, que não deu para ninguém não, bicho. E contaram com a ajuda do Cássio ali, né? Inspiradíssimo. Não tá aqui, né? Não veio hoje. Não dá, Camila, não dá porque não tem mais data, não tem mais. Quer dizer, é, daria para pensar. Eu estou falando que não dá, mas você não é para todo mundo, porque é só quem ficou de AF, né, que vai estar comprometido. A gente, professor, sempre dá. É, então. Não, dá para. A gente pode tentar conversar, ver se organiza alguma coisa aí. Algo que os meninos e as meninas possam jogar e tal. Porque eu tô falando que a gente vai estar tudo ocupado com as coisas, mas somos nós os professores, vocês não. Mas no semestre passado vocês fizeram um campeonato de vôlei? Não, rugby não, você é louco. Bom, gente, alguém quer fazer mais alguma pergunta, alguma coisa? Professor, eu Ah, tenho uma pergunta. sim. Aquela aula de vôlei, né? Depois, é verdade. Ricardo Professor, pergunta aqui se eu citei as duas apostilas. Isso. Não, essas duas aí. Essas duas, tá, Ricardo? Pode falar, Jefferson. vai ter alguma coisa referente aos seminários na prova ou só esses slides? Não, só os slides. Tem uma coisinha só ali Aham. da prática, mas é quase nada. Tá bom? 10 questões, exatamente. 10 questões e. Isso, cada uma vale meio. 10 questões. Não, meio cada, né, Popó? Porque só vale 5, né? O outro 5 já foi.
Beleza, então? Quero ver, hein? 10 no semestre. Então, valeu, gente. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer falar mais alguma coisa? Valeu, Ricardo. Abraço, então, para todo mundo. Vamos nessa. Então, vou desligar aqui, hein? Vou desligar a gravação aqui. Valeu? Falou, gente. Tchau, tchau. Até terça que vem. Valeu.